Oi, gente, tudo bem? Somos alunos do terceiro ano do COC. Estamos aqui com a professora Fernanda, querida professora, aqui junto com a gente há mais de 10 anos. E para conversar um pouco sobre a jornada dela no COC, ela deu aula para a gente desde o quinto ano, então ela acompanhou a gente desde o começo e aqui para fazer algumas perguntas. Como você escolheu se dedicar a áreas tão diversas como história, arqueologia e astronomia? Eu sempre tive essa característica de ir atrás dos porquês. Desde pequena era por quê? Por quê? Por quê? Para saber os significados das coisas, isso me interessava. Depois os comos me interessavam muito. E sempre essa questão da humanidade, para mim, era fundamental. Então, a história me cativou logo quando eu estava no ensino fundamental, que eu comecei a estudar essa disciplina. Eu já me interessei da história dos homens, começar na pré-história, na antiguidade, e aí entendendo como eles se relacionavam. E eu sempre busquei a repetição de padrões. Então, o que tinha de semelhante numa civilização e outra? O que tinha de diferente, né? E dentro desse aspecto, a minha intenção não era ser professora. Olha só, contando para vocês. A minha intenção era ser pesquisadora. Então, todo o foco era voltado para a minha formação em arqueologia. Só que naquela época em que eu me formei, ou você faria uma pós-graduação em arqueologia na USP, ou teria que fazer uma graduação no Rio de Janeiro, que para mim ficaria inviável. E aí fui eu estudar história primeiro, para depois poder fazer a pós em arqueologia. E que se concretizou, eu sou mestre em arqueologia pela USP, que foi também a concretização de um sonho de poder escavar sítios arqueológicos brasileiros. A minha especialidade é engenhos de açúcar do século XVI. O tema da minha dissertação é o Engenho São Jorge dos Erasmos, né, que é um patrimônio riquíssimo da história do Brasil. E junto com uma equipe da USP, eu escavei vários sítios coloniais no estado de São Paulo. E dentro desse processo, para manter a trajetória da pesquisa como um sonho, eu fui para a sala de aula. E aí eu me apaixonei. Aí é que foi a questão, né? Eu descobri que para mim era muito, muito prazeroso ensinar a pensar. Então eu nunca me vi uma reprodutora de conteúdos. Eu sempre quis que o aluno descobrisse a magia que eu tinha entendido que era você pensar por si e compreender o que estava acontecendo. Sempre odiei essa história de decorar a história. Essa história de decorar a história é emburrecedora. Ela tira a nossa capacidade de agir. E nisso me apaixonei. Então, no momento da minha vida, eu vivi a pesquisa e segui essa trajetória. Não fiquem assustados, mas eu dou aulas há 35 anos. Tá? Eu comecei com 21 anos, no dia do meu aniversário, e não parei mais. E eu me acho uma sortuda, porque eu lecionei no ensino médio, no Fundamental 2 e no Fundamental 1 com os pititinhos. E também trabalhei durante 20 anos em faculdades, em universidades. Então eu fui professora de várias disciplinas, eu criei um núcleo de pesquisa, eu fui coordenadora de cursos, inclusive de pós-graduação. Então, eu já passei por todas as experiências, e o que é mais legal é que aluno é aluno, né? Então, moram no meu coração, então está dentro dessa paixão. Faltou falar da astrologia, né? Uma das coisas que sempre me encantou ao estudar os povos antigos é a relação que eles têm profunda com a natureza e como os astros eles eram importantes nessa relação. Então, por exemplo, o Egito e a civilização pré-colombiana
todo mundo sabe que era importante que essa relação de saber as fases das estações, as fases da lua, enchente e vazante de rios, para a sobrevivência deles. E a astrologia, ela surgiu desse processo, então faz parte do conhecimento deles. A astrologia, muita gente não sabe, mas ela surgiu antes da astronomia. A ciência dos povos antigos, ela é, assim, primordial para esse desenvolvimento científico que vai acontecer posteriormente. Como você diria que essas disciplinas se relacionam? Totalmente, eu não consigo ver separado. Aí é que está a questão. Porque o conhecimento formal que a gente estuda na escola, ele é seccionado, separado, para que fique mais fácil para o aluno entrar em contato com as várias áreas do saber. Mas a questão é que é tudo junto e misturado. Quando a gente estuda a história da humanidade, a gente está estudando os aspectos políticos, filosóficos, ideológicos, econômicos, sociais, antropológicos, né? E para entender tudo isso, é importante que a gente tenha uma visão bastante ampla. Senão a gente acaba fazendo julgamentos, a gente acaba trazendo o nosso conceito atual de modo de vida e de visão de mundo e acaba julgando as civilizações antigas e não entendendo qual era o propósito que eles tinham. Então, para mim, está tudo completamente interligado. E professora, como a empatia desempenha um papel nas aulas que você dá? Meu amor, primeiro vamos entender o que é a empatia, né? Assim, de um modo bem simples, a empatia é o exercício de você se colocar no lugar do outro, né? E é importante que a gente entenda que não há relação sem empatia. As pessoas que perdem a oportunidade de se relacionarem com as outras sem profundidade se elas não utilizam a empatia. Porque senão não é uma relação plena. Quando você entra em contato com as outras pessoas, se você se coloca numa postura de não entender o seu interlocutor, de não se interessar como ele pensa, de não tentar perceber quais são os sentimentos que estão envolvidos naquele propósito, você simplesmente perde uma oportunidade de conhecer a outra pessoa, né? Então, a empatia, ela é fundamental em todo o processo das relações humanas e as pessoas precisam aprender também a utilizar a empatia com muito equilíbrio, porque algumas pessoas são sensíveis de modo, assim, excessivo até, e elas são empáticas por natureza. Então são aquelas pessoas que chegam nos ambientes e conversam com os outros e acabam sentindo a dor do outro. O que aconteceu com o outro está acontecendo com você, e aí ela sofre, e aí ela fica sensibilizada, só que você não está no equilíbrio. A empatia de verdade é você permitir que o outro seja quem ele é, sem julgamentos seus. E você não precisa abraçar também e sofrer a dor do outro. Você pode ser solidário com essa condição, né? Então, o processo da empatia para as pessoas sensíveis, ele é muito natural. E no meu caso, eu acabei usando o meu jeito de ser como a forma de me relacionar com a sala de aula, né? Então, na verdade, embora a gente esteja lidando com um grupo, eu sempre olhei cada um, né? Então, eu sempre olhei os alunos com os seus potenciais, né? Então, eu sou completamente contra de dizer que o aluno tem dificuldade. O aluno, ele só não desenvolveu ainda um potencial. E ali está o meu papel, de entender e sentir aonde que eu posso auxiliar. Você pode compartilhar uns exemplos de empatia que você acabou desempenhando durante alguma das suas aulas? A empatia
faz parte de mim, entendeu? Então eu não consigo separar. No momento que eu estou entrando na sala de aula, eu já consigo perceber como é que a sala já está. Se são muito dispersos, se tem alguém que está muito quietinho, se tem alguém que está falando demais, se tem alguém que está mais agressivo com um tom diferente. E essa percepção me trouxe ao longo da vida, tá? Não é uma coisa que foi assim, de uma hora para outra, no estalar de dedos que surgiu, mas ao longo da vida eu fui criando essa postura de observadora, né? Para poder dar a atenção que todos merecem. É lógico que em sala de aula o professor tem um papel muito importante, que é aquele de catalisador da energia. Você chegou, tem um momento que você tem que pedir o silêncio, tem um momento que você precisa colocar os pingos nos is. Mas até aí, você tendo empatia, você percebe o momento que é importante você fazer isso. Dá pra gente colocar os pingos nos is sem sair do equilíbrio e sem partir para avançar, vamos dizer assim, no território emocional alheio, né? Então, eu acho que a empatia, na sala de aula, principalmente, ela é fundamental. Inclusive, entre os próprios alunos, que isso aí é uma outra questão. Eu sinto, não sei vocês, aí eu faço a entrevista ao contrário, mas eu sinto que a geração de vocês, com toda essa tecnologia, com toda essa exposição social, a empatia virou um acessório, um rótulo. Porque eu acho essa geração muito umbilical. Cada um olha para o seu umbigo, posta a sua foto, faz a sua selfie e, na verdade, pede a referência do que ele pode aprender com o outro. Pode ser que vocês se espantem com o que eu vou dizer agora, mas eu sempre sinto que eu aprendo mais com vocês do que eu acabo ensinando. Só que para a gente entrar nessa postura, a gente precisa sair da nossa autorreferência, né? Então, de verdade, cada um precisa saber quem é para poder abrir a porta para entender o outro. Porque eu também acho que a história está muito relacionada com você conseguir entender a empatia. Porque é um processo histórico, a gente entender o outro, a nossa antiguidade, para realmente entender o que está acontecendo hoje, para a gente ter essa empatia. Você comentou que a nossa geração, que nós, do ano 2000, por causa da tecnologia, não é tão empático. Você teria alguma dica para que as pessoas sejam mais empáticas umas com as outras? Eu acho que eu vou parecer muito radical, mas eu adoro abraço. Eu adoro abraço. E assim, eu acho que ouvir, né? Porque a postura do ouvir tem que ser uma postura, vou de novo falar no julgamento, né? Sem você estar colocando o outro dentro do modelinho, dentro dos padrões, do que você achar certo ou errado. Deixar o outro se expressar para você. E é uma questão, até como a Tati falou, né, quando a gente estuda a sociedade humana através da história, da antropologia, da arqueologia, da sociologia, a gente precisa realmente entender e melhorar essas relações. Vamos sair um pouquinho da questão da empatia entre indivíduos. A gente está num mundo que está em guerra. Né? Combina a empatia com a guerra? Será que se esse mundo exercesse empatia da maneira como ela deve ser, teríamos chegado nesse ponto? Né? Ou será que a empatia talvez tenha um papel importantíssimo para que a gente tente reverter algumas questões? Será que a guerra e o que está acontecendo não sensibiliza a humanidade? Né? Então aí eu me questiono o que é avanço e o que não é dentro desse processo. E esse tema empatia tem sido muito presente nos vestibulares atuais. Você acha que isso é uma coincidência ou realmente está atrelado à nossa realidade? Não, eu acho que é pertinente, é atual, inclusive porque é impossível a gente trazer as novas posturas das questões sociais,
da aceitação das pessoas como elas são de verdade, como, por exemplo, a questão de gênero, a questão de raça, todas que não deveriam ser questões. Na verdade, se a empatia fosse exercida de modo pleno por todos, isso não seria uma questão, não precisaríamos inventar posturas politicamente corretas. É porque já seria naturalmente assim, como deveria ser. Só que a empatia tem uma questão que a gente não tocou ainda. A gente pode treinar. Eu falei só das pessoas que são hipersensíveis e são empáticas espontaneamente, mas aquelas que não são naturalmente empáticas, elas podem aprender. Você pode, por exemplo, treinar você ouvir o outro sem julgar. Você pode ir aperfeiçoando essa sua capacidade de comunicação. Então, eu acredito sim que os vestibulares eles estejam cobrando algumas questões para refletir sobre esse processo, porque na verdade é um caminho muito poderoso. Quando a gente entra num processo, numa relação e a gente se coloca nessa posição de empatia, a gente se expõe, concorda? A gente se torna mais frágil, porque a gente tem que abaixar as barreiras para conseguir entrar em contato com a outra pessoa de forma genuína. Então é como se a gente tornasse essa fragilidade uma força, porque a empatia, ela será um caminho importante para a gente melhorar todas essas questões. Que tipos de recursos, livros ou materiais você recomendaria não só para um aluno de ensino médio, mas para qualquer pessoa que quer aprender a aceitar as diferenças? Então, olha só, pensem muito, né? Porque ultimamente nós temos uma variedade, inclusive de livros, né, de obras, se dedicando a essa questão devido à importância que ela tem, com uma função muito prática, que é mostrar a postura, né, modificar a postura e melhorar a convivência entre as pessoas. Mas eu selecionei 2 livros aqui que eu achei muito interessantes, tá? Um deles é do James Hunt, e o James Hunter, ele é norte-americano, e ele escreveu 2 livros aprofundando o mesmo tema. Não sei se vocês conhecem, ele escreveu O Monge e o Executivo. Tá? Então, até para vocês que estão partindo para a vida profissional, a questão da empatia, ela é também muito importante na área de trabalho e no termo corporativo, né? Agora, eu também selecionei uma outra obra que é muito, muito linda, do Han Min-Sunim. Ele é sul-coreano e ele escreveu, olha que título lindo, Amor pelas Coisas Imperfeitas. E ele é budista, então ele vem tratando no livro de como a gente pode olhar a vida com empatia e de como pode existir beleza nas diferenças. Então são essas as minhas dicas. E para finalizar, Fernanda, que mensagem você daria para alunos, assim como eu e o Lorenzo, que vamos prestar o Enem esse domingo? Meus amores, coragem! Coragem! Vai dar tudo certo. Embora esse Enem seja uma questão, né, um momento importante, ele é uma etapa da jornada. Né? Vocês vêm se preparando desde o fundamental para esse momento, né? Não tem por que ficarem ansiosos, não tem por que estarem preocupados. A minha dica é que você deve aproveitar, curte o momento, é um momento importante, né? É como um ritual de passagem. Eu acho que vocês podem aproveitar esse momento agora. Se quiserem uma dica mais prática da professora, então, por favor, leitura com calma dos enunciados e imagens no Enem também são texto. Então, nada de desperdiçar. Outra coisa importante, vamos selecionando as alternativas que não fazem parte do contexto e já joga lá fora.
né? Já vai eliminando o que não pode. E muita calma, né? Eu acho que uma outra questão importante é um passo de cada vez. Primeiro uma questão e depois a outra. E vai dar tudo certo. Muito obrigada, Fernanda. A gente agradece muito. Não só pelas aulas, pela entrevista e por tudo que você realmente fez pela nós, pelo terceirão, desde o 5º ano. Então, em nome da equipe da mídia do COC, eu agradeço vocês, tá? Por terem aceitado o nosso convite. E nossa grande mestre, professora Fernanda também, Obrigada. por compartilhar conosco aí informações tão importantes, as dicas e tudo mais que você compartilhou. Parte dessa história também, é tão legal conhecer vocês melhores, tá bom? Então, muito obrigada e até o nosso próximo vídeo. Nós mostraremos histórias também de nossos outros grandes mestres aqui do COC Santos. Um abraço, tchau, tchau!